Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Deixe aberto aí, só para eu te contar algo antes de nós lermos o texto. O tema dessa mensagem é Aprendendo com Agar no Deserto. Agar era uma serva, uma escrava de uma mulher chamada Sarai, casada com Abrão. Não é Abraão, não, é Abrão. Abraão foi o nome transformado, mudado por Deus depois. Mas aqui nesse momento era Abrão e Sarai. E essa serva chamada Agar. E Deus visita Abrão e fala para ele que ele terá uma grande descendência. E então Sarai, e a conversa que ela é longa, não é rápida, mas Sarai, ela fala para Abrão: Abrão, eu já estou velha, não posso ter filhos, você já está com mais de 80, então vamos fazer o seguinte, você tem relações com Agar, e o filho da minha serva será meu filho. Então é essa solução que há para a gente poder ter filhos, para a gente poder crescer e para se cumprir a promessa de Deus na nossa vida, para se cumprir a promessa. Essa foi a grande ideia que Sarai teve. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 16, versículo 7, diz assim: depois que Agar teve o filho, Agar estava grávida de um menino, e então acontece isso aqui no versículo 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, encontrou Agar junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, fica entre cidades, entre Cádiz e Bered. Feche os teus olhos, peça para Deus falar com você nesta noite. Senhor meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, fala conosco nesta noite, Pai, de uma forma especial, que possamos, meu Deus, ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, ver o Senhor, meu Deus, agindo em nossas vidas e através de nossas vidas, que possamos aprender, ó Pai, com Agar, diante de tudo aquilo que ela passou e de tudo que o Senhor fez, que possa servir de lição para nós enfrentarmos a cada dia todas as lutas, todos os enfrentamentos, todas as batalhas da vida e sairmos, meu Deus, com as garantias que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, fala, Senhor, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco. Aleluia. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Agar estava aqui fugindo de Sarai, porque Sarai havia expulso Agar. Ela falou para Abrão: Abrão, olha, Agar agora ficou grávida de você, e ela fica me olhando com desdém, fica debochando da minha cara, porque ela está grávida e eu não estou grávida.
E aí então ela é expulsa para o deserto e ela sai fugida. E aí então a gente vê essa conversa que teve aqui, que o encontro que Agar teve com Deus naquele caminho, e tudo o que Deus falou para ela, o que ela disse para Deus. Deus havia feito uma grande promessa a Abrão. Fala comigo, grande promessa. Fala comigo, grande promessa. E a grande promessa a Abrão é que ele teria uma grande descendência, que a descendência dele seria gigantesca. Só que o nome Abrão significa pai honrado ou pai exaltado. Esse é o significado do nome Abrão. Mas Abrão não tinha nenhum filho sequer para poder fazer uma descendência. E então, nesse meio tempo, Sarai dá uma solução. Ela dá essa solução: olha, você vai ter relações com a minha serva, e o filho da minha serva será meu filho, e ali nós teremos uma descendência. Mas Deus não mandou nada disso ser feito. Não foi isso que Deus falou para fazer. Deus havia feito uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Quando Deus Ele promete algo na sua vida, Deus cumpre. Fala para essa pessoa, esse crente que está do seu lado fervoroso, fala para ele assim: quando Deus te faz uma promessa, Ele cumpre. Deus cumpre, Deus não é mentiroso. Deus faz as coisas acontecerem. Mas aqui, Sarai ficou perplexa: como que eu posso, na minha velhice, na velhice do meu marido, nós termos um filho? Mas aqui Agar, grávida de Abrão. Mas eu quero que você veja a promessa, a grande promessa que foi feita sobre Abrão. Gênesis capítulo 15, versículo 5, diz assim: então o Senhor levou Abrão para fora, e disse: olhe para os céus, conte as estrelas se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Deus chamou Abrão para fora da tenda dele, à noite, no breu da noite. Falou para Abrão: Abrão, contempla o céu. Você consegue contar as estrelas, Abrão? Dá uma olhada aí, quanta estrela tem. E eu acho que você já deve ter feito isso em algum momento da sua vida, de num lugar bem escuro estar olhando para o céu. Quem já fez isso? Os nossos olhos vão se acostumando, né, com o breu, com a escuridão, e com o passar dos minutos, a gente vai começando a enxergar mais e mais estrelas. Não é assim? É ou não é? Você pode até contar as mais brilhantes, conta aqui, tá, 1, 2, 10, 15, 20, daqui a pouco surge mais um monte, você fala: de onde estava isso? É que os seus olhos foram acostumando. E é assim que Deus faz cumprir a promessa dele na vida de Abrão. Ele vai vendo as estrelas mais brilhosas, e conforme os olhos dele vão se acostumando, ele vai enxergando a multiplicação das estrelas diante dos próprios olhos. E era isso que Deus havia profetizado, havia prometido a Abrão que aconteceria. A descendência dele seria como as estrelas nos céus, incontáveis. Olha só. Mas eu quero falar a respeito de 5 lições que nós podemos aprender com o que Agar passou. 5 lições. Porque até aqui nós entendemos que Agar fugiu para o deserto grávida, o anjo de Deus se encontrou com ela e deu algumas instruções, conversou com ela ali. Mas, primeira das lições, Deus vê quando somos rejeitados. Fala comigo assim: Deus vê quando somos rejeitados. A rejeição, ela acontece na nossa vida de inúmeras maneiras, irmãos. Tem pai que rejeita filho, tem filho que rejeita pai, tem um monte de rejeição. Tem ou não tem? Tem marido que rejeita esposa, tem esposa que rejeita o marido. São as rejeições da vida. Elas acontecem, irmãos. Acontecem em todos os lugares. Em
um monte de família. Não vou falar aqui em todas, porque não é em todas não, mas acontece em muitas famílias. A rejeição familiar. Mas a gente pode ver rejeição de tudo quanto é forma, irmãos. Rejeições àquilo que você deseja fazer, rejeições a como você quer andar, rejeições às suas decisões. Tem um monte. Mas Deus, Ele vê quando somos rejeitados. E aqui tem um mistério, porque Deus, Ele vê todas as coisas, sim? Sim ou sim? Deus vê todas as coisas. Mas, e as coisas que acontecem por aí, com as pessoas no mundo? Deus não está vendo? Está vendo, não está? Mas só que Deus, Ele cumpre promessas dele sobre quem tem aliança com Ele. E aqui está uma grande justiça. Porque Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus é justo. E eu vejo tantas pessoas, eu tenho certeza que você já viu, pessoas falando assim: nossa, mas será que Deus existe? Porque tem fome na África, tem fome não sei aonde, será que Deus não vê a maldade do ser humano? Pais matando filhos, filhos matando pais. Deus vê todas essas coisas, irmãos, vê ou não vê? Mas o que Deus tem a ver com isso? Se fomos nós mesmos que causamos, se é o próprio ser humano que causou todos os problemas, será que Deus não podia, num estalar de dedos, fazer uma mágica, um milagre, e resolver todos os problemas da humanidade? Seria fácil demais, irmãos. Ninguém precisaria ter consciência, nós não precisaríamos ser humanos, bastaria a gente ser um monte de robô. Pronto, acabou o problema da humanidade, não tem mais problema. Mas Deus, no estalar de dedos, podia fazer a terra inteira se dissipar, desaparecer, encerrar a nossa vida por completo. Podia ou não podia? Claro que pode. Ele pode todas as coisas. Então, nós precisamos entender que Deus é justo, e a aliança que Ele faz é com os filhos dEle. Deus fez uma aliança com você e com a sua casa. Sabe por quê? Porque você decidiu estar diante dEle. Você escolheu estar na presença dEle. E é por isso que Deus ouve a sua oração, é por isso que Deus responde a sua oração, e é por isso que Deus te vê quando você sofre algum tipo de rejeição. Gênesis 16, versículo 13. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome: Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Agar teve um encontro com Deus, um encontro com o Senhor, algo magnífico. E ela chamou o Deus de o Deus que vê. Ela deu o nome a Deus, o Deus que vê, o Deus que pode ver, o Deus que conhece todas as coisas. Mas para Agar, Deus era o Deus que a via. Ela falou: esse é o Deus que me vê, que se importa comigo. Deus se importa com os seus. Deus cuida dos seus. Deus tem cuidado de você, tem ou não tem? Deus tem sustentado a sua casa. Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem te livrado de coisas terríveis. É só Deus quem pode. Então Deus nos vê quando nós somos rejeitados. Essa é a primeira coisa que nós vamos aprender com Agar. Agar teve essa experiência de se encontrar com Deus, e ela declarou: esse é o Deus que me vê. Por que ela disse isso? Porque os deuses dos povos egípcios, e ela era uma egípcia, os deuses dos povos egípcios, deuses com letra minúscula, eles não viam ninguém,
Porque por mais que eles tivessem olhos, eles não eram capazes de enxergar. Por mais que eles tivessem ouvidos, eles não eram capazes de ouvir. Eram apenas esculturas feitas por mãos de homens. Então ela tem uma surpresa, ela se surpreende, porque ela fala assim: esse Deus é capaz de enxergar. Esse Deus é capaz de me ver e de falar comigo. Isso é extraordinário. Segunda lição: Deus nos faz perguntas para nos levar à reflexão. Você já percebeu as conversas inteligentes, como é que elas são? Você vê duas pessoas que elas querem vencer numa conversa, elas ficam argumentando uma contra a outra, mas por causa disso, não sei o que, não, mas por causa disso, tal coisa assim, assim, assado. Aí o outro, não, mas é assim, assim, assado. Fica num vai e vem que não acaba nunca. Mas quando nós temos uma conversa inteligente, nós levantamos questões, levantamos perguntas, e Deus, Ele nos questiona para nos levar à reflexão, nos levar a pensar o que nós estamos fazendo, nos levar a nós enxergarmos que há respostas que nós temos dentro de nós mesmos. Lá na sua Bíblia, Gênesis, capítulo 16, versículo 7, diz assim: quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Olha a pergunta. Deus pergunta para Agar: Agar, você que é serva de Sarai, Deus conhece ela. O que você está fazendo? De onde você está vindo? Para onde você está indo? Em outras palavras, Deus está falando para Agar: Agar, o que você está fazendo da sua vida? Feche seus olhos um momento. Repita assim comigo: o que eu estou fazendo da minha vida? Pode abrir seu olho. O que você tem feito da sua vida? Como você tem utilizado o tempo que foi te dado todos os dias? Como você tem usufruído de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Como você tem agido diante de tudo aquilo que Deus tem te perguntado? Quais têm sido as suas respostas para Deus? A gente precisa parar e refletir inúmeras vezes na nossa vida. E essa pergunta, ela é crucial para nós. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? O anjo perguntou para Agar: Agar, o que você está fazendo? De onde você está vindo? Para onde você está indo? Agar estava ali fugindo. A resposta dela foi essa: estou fugindo, porque fiquei com medo. Mas você vai para onde? O que você vai fazer da sua vida? É que nem pessoa que escuta um estampido, um barulho, e sai correndo. Vai correr para onde? Vai se esconder aonde? Já viu gente que fica desesperada, levanta as duas mãos para o alto, sai correndo, que nem doida? Aí você pergunta para a pessoa: o que você está fazendo? Ela não sabe, ela só levantou a mão e saiu correndo. Agar não tinha boas respostas para aquilo que Deus estava questionando ela, mas ela precisava refletir, ela precisava encontrar respostas, ela precisava entender o que ela estava fazendo da vida dela, porque sobre Abrão havia uma promessa, e o filho que estava no ventre dela era filho de Abrão. Então ela precisava entender, ela precisava compreender com quem ela estava falando, o que ela estava fazendo, por que ela estava agindo daquela maneira. Fala comigo, terceiro ponto: Deus ouve nosso clamor e nos responde.
Deus ouve a sua oração. E Ele responde a sua oração. Quanto tempo leva para responder uma oração? Você teve uma oração que levou mais de 15 anos. Eu tenho uma oração que está levando mais de 25. Você tem alguma oração que Deus não respondeu ainda? Tem? Quem tem? Levanta a mão. Uau! Agora, quem já teve uma oração respondida por Deus? Percebe? Ore mais. Deus vai responder mais. Porque aquilo que Deus não responde, e eu tenho uma convicção muito grande com relação a isso, é porque um dia eu ouvi um pregador falando, meu amor. Ele falava assim: se Deus está demorando, é porque Deus está caprichando. Deus caprichou? Deus está caprichando. Pastor, e se Deus nunca responder? Ele deixa de ser Deus por causa disso? Continua. Ele continua sendo Deus. Ele pode falar para nós: olha, a sua oração, a resposta é não. Ele pode falar para você: olha, da sua oração, a sua resposta é sim. Ele pode falar também: ó, da sua oração, não está na hora ainda. Ou simplesmente ficar quieto, porque Ele não quer te responder. Porque talvez a gente precise compreender que essa nossa oração precisa ser remodelada, talvez. Mas Deus ouve e responde as nossas orações. Gênesis 16, versículo 11, diz assim: e o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Deus fez promessas e garantias para o futuro do bebê, que ainda estava na barriga. Deus falou: olha, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Ismael, dele vai surgir uma grande nação, serão os ismaelitas. Os ismaelitas vão gerar os muçulmanos, que são os do Islã hoje. Olha só, uma grande nação. Mas só que Sarai não, Agar teve uma resposta. Agar precisava de uma resposta de Deus. Agar precisava ouvir a voz do Senhor. E Deus não apenas respondeu, como deu uma garantia para o futuro dela. E esse é o terceiro ponto. Mas para nós entrarmos nos dois últimos pontos, eu quero que você entenda o que aconteceu. Agar voltou, ficou quietinha no canto dela, servindo a Sarai, deu à luz ao menino Ismael. Abrão chamou ele de Ismael. Ismael cresceu forte, e quando Ismael estava com 13 anos de idade, Deus visitou Abrão e Sarai, e falou para ele: olha, você será um pai de uma grande nação, então seu nome será Abraão. E Sarai mudou o nome para Sara. E depois de 1 ano, Sara teve um filho, chamado Isaque, o filho da promessa. Mas quando nasceu Isaque, Sara ficou temerosa, porque ela começou a ver as atitudes de Ismael com relação a Isaque criancinha. E ela falou: olha, Abraão, não está dando, o convívio não está bom, eu estou vendo aí o que está acontecendo. Ismael fica diminuindo Isaque, Ismael fica
provocando Isaac: eu não quero mais Agar, nem esse menino aqui com a gente, porque o meu filho é Isaac. E Abraão então acorda de madrugada, dá um cantil de água para Agar, dá um pão para ela e fala: olha, segue sua vida. Segue a sua vida, porque o filho da promessa é Isaac. Não tenho mais nada agora para contigo. E Agar, ela vai embora. Mas só que se passaram 14 anos, irmãos, quase 15 anos. Olha quanto tempo. Quanto tempo passou. E Agar indo embora, fugindo, deixando tudo para trás, ela entra em desespero. Gênesis capítulo 21, abra comigo. Gênesis 21, versículo 9. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Agar entrou em desespero aqui. Ela falou: acabou a água. Fala comigo: acabou a água. O que eu vou fazer agora? Como é que vai ser a minha vida? Há 3 anos atrás, 3 anos e meio, mais ou menos, ou 4 anos, a cidade de Rio das Pedras passou por uma grande dificuldade de escassez de água. Quem lembra disso? Eu não vou levantar a mão porque eu não estava aqui. Mas nós ouvimos falar da grande dificuldade que toda a cidade passou. Faltava água, tinha bairro que não conseguia ser abastecido. Era assim ou não era? Difícil para fazer comida, para tomar banho, quase que missão impossível. Foi um caos. Mas não era a água para fazer o alimento, a água para tomar banho, a água para lavar a roupa que estava faltando. Para Agar, era apenas um cantil de água que tinha acabado. E Agar entra em desespero. Agar conhecia Deus, conhecia, irmãos? Agar tinha tido um encontro com o Senhor, tinha ou não tinha? Agar tinha dado um nome para aquele Deus que ela tinha se encontrado, tinha ou não tinha? Mas ela entra em desespero por causa de uma porção de água. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, a gente entra em desespero por uma coisa que parece tão banal. É ou não é? É ou não é, irmãos? Você não é fraco por isso. Mas aquilo é apenas a gota d'água. A última coisa que aconteceu, que você já estava sobrecarregado, sobrecarregada, já estava passando por dificuldades, por lutas, as suas emoções estavam à flor da pele, e então você se desespera por algo que aos olhos de outras pessoas é tão simples, tão banal. É ou não é, irmãos? É ou não é? Eu já vi gente desesperada
perdendo as estribeiras por tanta coisa pequena, irmãos. Mas você vai ver, não é aquilo o problema. O problema é tudo que está acontecendo na vida daquela pessoa. O problema é tudo que ela está vivendo. Todas as dificuldades, todas as batalhas do dia a dia, todas as intempéries, as rejeições, as lutas, os desafios. E aí simplesmente vem algo que parece que acionou um gatilho e a pessoa desabou. É ou não é assim? Aconteceu com Agar. Acabou a água, uma porçãozinha de água que ela tinha. E ela deixou o filho debaixo de um arbusto, andou lá, a Bíblia fala um tiro de arco, mais ou menos uns 100 metros, sentou, ficou chorando olhando para o filho. Falou, agora vai morrer o menino? Vou morrer eu? O que vai ser da nossa vida? Ó céus, ó vida. Ficou ali, desesperada. Mas Deus, Ele proporciona para nós saídas onde a gente só vê desespero. Esse é o quarto ponto. Fala comigo, Deus proporciona saídas onde nós só vemos desespero. Gênesis 21, 19 diz assim: então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. A necessidade de Agar naquele momento, era matar a sede dela que estava fazendo ela entrar em desespero. Deus, às vezes, Ele nos dá um refrigério, de algo tão ínfimo, de algo tão pequeno, só para que a gente observe, veja um pequeno sinal e fala assim, poxa vida, Deus está me vendo. Poxa vida, Deus matou a minha sede. Eu já contei um testemunho aqui há muito tempo atrás, e eu quero contar para você guardar. Eu era pastor da primeira igreja que eu abri, no meio do mato, num lugar onde ninguém queria ir, era 14 quilômetros do centro da cidade, levava um tempão para chegar, eu andava 3 quilômetros a pé para poder chegar na casa onde fazia culto. E lá tinha uma senhora que, no fim de tarde, na casa onde fazia o culto, ela preparava um pão caseiro, e ela servia também manteiga caseira, geleia caseira, tudo delicioso. Ela era a mãe daquelas famílias que participavam ali do culto. E era assim todo sábado, que era o dia de fazer culto lá naquele bairro. E eu me lembro que naquele sábado, eu na minha casa, eu tinha ganhado um potezinho pequeno de geleia dela, feito em casa. Que negócio gostoso, irmão, só de lembrar, dá água na boca, de tão bom. Não tem em mercado nenhum para vender uma geleia tão deliciosa como aquela. E aí eu lembro que eu comia só na colher aquilo, falava, não posso estragar isso aqui. E eu lembro que eu raspei o fundinho que tinha, comi aquela última geleia e coloquei na pia e coloquei água. E no meu coração eu pensei assim, como seria bom se eu ganhasse um pote de geleia de novo dela. E fui, era 2 da tarde, o culto era 7, peguei o ônibus, desci na beira da estrada, andei, passando de casa em casa, visitando, convidando para o culto. E quando eu cheguei lá naquela casa, bati palmas lá para poder tomar um café, conversar, orar e depois fazer o culto. A filha dela com o marido da filha estavam na casa vizinha, falou, pastor, minha mãe não está aí, minha mãe viajou, foi ver a irmã dela, tal, vem para cá, fica com a gente aqui, toma um café com a gente. Aí eu tomei um café com eles, conversamos, e chegou a hora do culto, fiz o culto na casa, estavam lá as pessoas, foi bênção, terminou tudo, o meu irmão foi me buscar, porque o meu irmão me buscava depois de carro, e quando eu estava no carro, dando tchau para todo mundo, a filha daquela senhora com o marido gritaram, pastor, pelo amor de Deus, não vai embora. Eu falei, meu Deus, alguém se machucou, aconteceu alguma coisa? Aí eu abri a porta do carro e ela falou assim, se eu não entregar isso aqui para o senhor,
a minha mãe me mata, porque ela fez isso aqui a semana inteira, ela mandou colher as frutas, ela fez a geleia, reservou esse potão de geleia para o senhor levar. Deus, Ele cuida de detalhes, só para a gente saber que Ele é Deus. Irmãos, isso marcou a minha vida, um pote de geleia, que Deus preparou com carinho para mim. Deus abriu os olhos de Agar, então ela viu lá água, foi lá matar a sede dela. Deus estava dando sinais de que Ele estava por perto, para ela entender que ela não estava sozinha. Deus, Ele proporciona para nós os livramentos onde a gente não é capaz de ver na frente, a gente não consegue enxergar adiante, mas Deus nos dá a solução. Deus, Ele está trazendo para você hoje a solução para esse problema que você não está enxergando solução. Deus está trazendo para você um escape que você não sabe nem como é que você vai sair dessa, mas Ele está trazendo para você a luz, para você entender que Ele é Deus na sua vida. E o resto, se Deus é capaz de cuidar de um pote de geleia, se Deus é capaz de cuidar de uma porção de água para matar a sede de uma mulher que estava no deserto, Ele é capaz de qualquer coisa, irmãos. Agora imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Imagine quantas coisas Deus pode fazer na sua vida. Deus é capaz de fazer coisas tremendas. E Deus nos sustenta e Ele cumpre as suas promessas. Esse é o quinto ponto. Fala comigo: Deus me sustenta e Ele cumpre as suas promessas. Gênesis 21, versículo 20, diz assim: Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele casou com uma mulher, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus cumpriu as promessas na vida daquele menino. Deus cuidou dele e fez ele crescer. Mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe. No versículo 17, diz assim: Deus, porém, ouviu a voz de quem? Fala de novo. Deus ouviu a voz? Deus ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo do Senhor chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. O que a palavra de Deus fala que o menino disse? Nada. A gente não sabe o que o menino falou, mas eu imagino um rapaz de quase 15 anos de idade, sentado, vendo a mãe indo longe, chorando desesperada. Eu imagino a agonia dessa mãe. Certamente esse menino falou: cadê o Senhor, Deus da minha vida? Cadê o Senhor que me colocou no ventre da minha mãe? Por que minha mãe está chorando desse jeito? O Senhor nos trouxe até aqui para sermos abandonados? O que vai ser da nossa vida? Eu acredito que o menino começou a fazer perguntas para Deus. E o anjo disse que Deus ouviu a voz do menino e cuidou da mãe e cuidou do menino. E eles se tornaram uma grande nação, porque havia uma promessa para Abrão sobre a vida do menino que viria. Deus, Ele cuida dos seus. Deus, Ele cuida daqueles que são dele. Mas eu quero que você entenda que Deus cuida dos seus. Deus cuida da sua casa. Deus cuida da sua família. Deus não te deixa desamparado em momento algum. Mas você precisa saber que Ele é o Deus que te vê.
Você precisa declarar: eu sei que o Senhor me vê. Fala bem forte assim: eu sei que o Senhor me vê. O Senhor está te vendo. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o desafio, o Senhor sabe o que você está passando. Seja qual for o enfrentamento, Deus sabe o tamanho da dificuldade. Deus conhece as suas limitações. Mas Deus também responde às suas orações. E o que Deus quer fazer com você é transformar a sua história, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, para que a sua alegria seja completa.